Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os mercados asiáticos melhoraram então o sentimento depois de uma onda de quedas que atingiu então as principais bolsas mundiais no dia de ontem. O Nikkei esteve aqui a valorizar durante a maior parte da sessão asiática, entretanto inverteu e cai quase 1%. Isto depois temos tido aqui o Banco do Japão divulgar o seu relatório trimestral, os dados do PMI e o relatório do desemprego também. De um modo geral, os dados da indústria transformadora saíram então em linha com o esperado, mas os serviços saíram então acima do esperado, bem como também tivemos uma diminuição do desemprego e também dados mais elevados do PMI, o que, como é óbvio, está a impulsionar aqui as expectativas de inflação para o Japão, o que poderá influenciar de alguma forma a trajetória de subida das taxas de juros por parte do Banco Central, portanto, do Banco Central japonês. Em relação à Austrália, tivemos aqui então esta madrugada a decisão de taxa de juros por parte do RBA, manteve a taxa inalterada nos 4,10%, tal como esperado. E o banco confirmou então que a política monetária continua a ser restritiva e reconhecem que os riscos para perspectivas de inflação continuam a ser bilaterais, ainda para mais com as tarifas comerciais que irão entrar em vigor então a partir da manhã. Os próximos dados do IPC australiano estão previstos para dia 30 de abril e, portanto, o RBA está a aproveitar para deixar as coisas em stand-by até obter então mais dados que já tenham alguma influência das tarifas que irão entrar em vigor então no dia 2 de abril. Já na China, o PMI transformador da China registrou então o seu ritmo de crescimento mais rápido em 4 meses em março, no mês de março, citando então uma procura mais forte e encomendas de exportação bastante mais altas, embora, como é óbvio, as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China não sejam um bom sinal. Já o PMI de manufatura da China situa-se em 51,2, acima então dos 51,1 esperados. Olhando para o mercado europeu, para já um dia ligeiramente positivo, depois das quedas de ontem, e nos Estados Unidos, para já, perspectiva-se uma abertura praticamente inalterada dos respectivos índices, com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos a dizer ontem uma entrevista à Fox que Trump irá anunciar a sua próxima ronda de tarifas na quarta-feira, portanto, dia 2 de abril, às 19 horas, hora portuguesa, GMT, portanto, e Trump referiu que tinha definido um plano de tarifas que seria muito simpático para os outros países e também reiterou que a palavra reciprocidade é muito importante no contexto das próximas mudanças. Olhando para o calendário económico de hoje, além então dos dados do Japão que já referi e também da decisão de taxa de juros por parte do RBA, tivemos aqui vários PMIs na zona euro, portanto em Itália, em França, tudo abaixo do esperado, como estamos a ver, na Alemanha em linha com o esperado, e na zona euro também abaixo do esperado, nos 48,6, o PMI de manufatura. Teremos às 10 da manhã os dados de inflação também na zona euro, muito importantes, e depois da parte da tarde, dados então do PMI de manufatura no Canadá, PMI industrial nos Estados Unidos, às 14h45, e também os dados do ISM, que servirão de leading indicator para os dados do NFP de sexta-feira, nomeadamente aqui o índice de emprego da indústria referente ao mês de março. Teremos ainda a GeoAltis, portanto, Job Openings, referente ao mês de fevereiro, também um dado importante, e os inventários de petróleo do API às 21h40. Olhando para os mercados, começando aqui então pelos índices. Portanto, aqui o DAX a ressaltar no suporte, que já havíamos visto por várias vezes. Portanto, este suporte é muito importante, a ter aqui um ressalto realmente importante. O IBEX também aqui a reagir em alta, os índices europeus então com força no dia de hoje. Aqui o CAC também a reagir aqui no suporte em alta. O FTSE, atenção, que acabou por invalidar aquele duplo topo que havíamos visto no dia de ontem, portanto, referi na altura que esta zona aqui poderia ser uma zona interessante para shortar. Reparem que houve aqui realmente uma reação em baixa, mas não foi suficiente. O FTSE depois acabou por ir para cima e invalidou então este duplo topo. Portanto, quem abriu aqui posições terá ter colocado aqui um stop loss acima da base deste duplo topo e, portanto, terá sido stopado. Portanto, um trade que foi então invalidado e que neste momento já não faz sentido. O Eurostock 50 também aqui a recuperar um pouco em alta.
E os americanos também, sentimento de recuperação, com o S&P 500 então a vir testar aqui o mínimo que havia feito no dia 13 de março. O Nasdaq também veio testar os mínimos de dia 10 e dia 13, recuperou em alta, e atenção ao Nasdaq, que poderá ter aqui mais espaço para recuperar em alta, bem como também o S&P 500 depois das fortes quedas que tiveram. Dow Jones também aqui lateral e Russell 2000 também aqui tentar recuperar em alta. Já o VIX, depois do disparo de ontem, que levou aqui o VIX para cima dos 22,50, corrigiu depois e hoje está aqui praticamente inalterado, perto então dos 21 pontos. Olhando para o mercado de matérias-primas, temos então aqui o petróleo a corrigir um pouco esta manhã, depois de ter feito aqui um disparo impressionante. O gás natural também aqui a vir para baixo, para já. Dos metais preciosos, o ouro fez um novo máximo histórico esta manhã, nos 3.149, 3.150 praticamente, dólares por onça. A prata também continua aqui perto da resistência, conforme já referi, nesta zona normal que não conseguiu ultrapassar a primeira, portanto deverá aqui manter-se algum tempo abaixo da resistência. E as restantes matérias-primas, nomeadamente as agrícolas, temos aqui então a soja, que se mantém no seu range, o café que está a cair, o milho que mantém-se aqui suportado nesta linha de tendência ascendente, o trigo que também recuperou um pouco, mas parece estar a querer voltar a cair, o cacau que mantém-se lateral, portanto a tendência, na minha opinião, continua a ser de queda, o açúcar também aqui lateral, e depois temos cobre, níquel, zinco e alumínio que mantém então as tendências de queda, portanto com o sentimento de risk-off que se vive nos mercados, apesar de no dia de hoje temos aqui alguma recuperação. No mercado cambial, hoje temos aqui um CHF bastante forte, um AUD também muito forte, a Libra também algo forte, mas é sobretudo aqui o CHF e o AUD, as moedas mais fortes, e do lado das mais fracas temos aqui o euro, também o NZD, bastante fraco. Portanto, pares como, por exemplo, AUD-NZD, Euro-NZD, poderão ser pares interessantes para negociar no dia de hoje, ou então Euro-CHF também. O dólar index mantém-se aqui mais ou menos disparado, na zona dos 104 pontos. Euro-dólar a espelhar precisamente isso, portanto bastante lateral. O cable também lateral. Euro-AUD hoje disparou, entretanto corrigiu aqui um pouco, fez aqui um duplo topo de curto prazo. Também o Euro-NZD a consolidar neste momento. Depois temos aqui o AUD e o USD também a tentar recuperar. Dólar iene parado, Libra iene parado. Euro iene aqui em ligeira queda. E temos então aqui o Euro franco suíço, cá está então a vir para baixo. E também aqui o dólar franco suíço. No mercado de criptomoedas, o sentimento hoje é positivo. Bitcoin valoriza 1,90 para perto então dos 84 mil dólares. E reparem que continua, na minha opinião, a tendência de queda, apesar desta recuperação na Bitcoin. Portanto, quebrou aqui este canal recentemente, mesmo que recupere mais um pouco, a tendência, na minha opinião, continua a ser para cair. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.